Deixa-nos entrar pra expulsar todo o mal. Deixa o amor vingar pra felicidade ser real. Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 da aula 12 e os tópicos desse vídeo serão o conjunto vazio, subconjuntos e igualdade de conjuntos e cardinalidade de um conjunto. Vamos lá? Bom, gente, vamos iniciar com a definição de conjunto vazio. Bom, como o próprio nome diz, dizemos que um conjunto A é um conjunto vazio se ele não possuir elementos, certo? E a notação para ele, temos duas, são essas aqui, gente, ó. Essa notação que você abre chave e fecha, para indicar que ele não tem elemento. E tem essa daqui que é a mais usual, que você usa esse símbolo, que a gente chama ele de empty set, que é conjunto vazio. Certo? Gente, e aí eu coloquei uma observação, muita gente se confunde, esse caso que eu vou colocar agora. Então, antes de falar sobre esse caso, vamos falar um pouquinho sobre o que é um conjunto unitário. Um conjunto unitário é um conjunto que tem elementos, mas um só. Então, é um conjunto formado por um elemento apenas, certo? E aí, gente, vamos pegar dois conjuntos aqui bem parecidos, né? O primeiro é o A igual ao empty set, desculpa, e o B, como sendo esse outro conjunto aqui. A pergunta é, será que eles representam o mesmo conjunto? A resposta, gente, é não. O conjunto A é o conjunto vazio. Em particular, ele não possui elementos. Tem 0 elementos. Certo? O conjunto B, ele não é o conjunto vazio. Ah, professor, mas eu estou vendo o símbolo lá do empty set. Gente, o conjunto B, ele é um conjunto unitário. Certo? Ele é um conjunto. Veja, quando você abriu as chaves aqui, ó, você inseriu alguma coisa lá. Aí depois fechou. Então ele tem elemento. Possui um elemento. Só que o elemento é um conjunto também, que é o conjunto vazio. Então perceberam a diferença? Então o conjunto B, ele é um conjunto formado pelo elemento conjunto vazio. Então, por mais que o conjunto vazio seja um conjunto, o papel que ele está desempenhando aqui é de elemento, certo? Então, muito cuidado com isso, certo, gente? Então, são conjuntos distintos nesse sentido, O A é um conjunto que não tem elemento nenhum, é o conjunto vazio, e o B é um conjunto unitário, que tem um elemento apenas, que é o conjunto vazio. Bom, gente, prosseguindo, vamos para a definição de subconjunto, Dizemos que B é um subconjunto de A, ou, tanto faz, B está contido em A, ou ainda A contém B, certo? Se essa sentença quantificada aqui, gente, ó, para todo x, x pertence a B, implica que x pertence a A, ela for uma sentença verdadeira, certo? E aí, quando isso acontecer, você diz que B, esse símbolo aqui significa está contido, então B está contido em A, certo? Então, gente, ó, a grosso modo, significa dizer que todos os elementos de B também são elementos de A. Ah, professor, a grosso modo, não é isso que acontece. Não, gente, ó, veja bem. Se B tiver elementos, isso, de fato, é suficiente para que essa sentença aqui seja verdadeira. Mas, gente, a definição é com respeito a essa sentença aqui. E se B não tiver elementos? Percebeu? Você não pode dizer que todos os elementos de B estão em A, são elementos de A, porque B não tem elementos. Então, a gente tem que ir para essa sentença aqui. Então, essa sentença aqui é, de fato, a definição. Agora, no caso de B ter elementos, aí você já pode proceder dessa forma que funciona. Então, gente, eu estou falando isso porque a gente vai precisar dessa informação que eu dei agora, que eu falei, essa observação, para provar esse teorema. Esse teorema diz o seguinte, ó, seja A um conjunto, então o conjunto vazio sempre será um subconjunto de A, e A será subconjunto dele mesmo, certo? Então, vamos fazer o item A, o item B eu deixo como exercício para vocês, que segue da mesma maneira, da mesma ideia. Então, gente, ó, veja bem, o que significa dizer que o vazio está contido em A? Significa dizer que para todo x, x pertence ao vazio, implica que x pertence a A. Veja que a gente não pode olhar os elementos de B aqui, porque o B nesse caso aqui é vazio, é o conjunto vazio. Então, B não tem elementos. Então, como é que a gente vai testar que todo elemento de B está em A? Não pode. Então, tem que olhar para a sentença quantificada aqui, não tem para onde correr. Então, gente, ó, é essa sentença que a gente tem que analisar.
E para você analisar a veracidade dessa sentença, né, você tem que mostrar que para qualquer x, né, x pertence ao vazio implica que x pertence a A. Concorda? Gente, isso aqui é uma condicional. Né? Quem é a hipótese aqui? X pertence ao conjunto vazio. Quem é a conclusão? X pertence a A. Né? Lembrem quando é que uma condicional ela é verdadeira. Né? Na verdade, ela só não é verdadeira quando a hipótese for verdadeira e a conclusão é falsa. Concorda? Mas se a hipótese sempre for falsa, né, então, independentemente do valor verdade, né, da conclusão, nós temos uma condicional verdadeira, que é exatamente o que acontece aqui, gente. Ó, x pertence ao vazio, como o vazio não tem elemento nenhum, então x pertence ao vazio sempre será falso. Né? Qualquer que seja o x, x pertence ao vazio, falso. Né? Então, essa condicional aqui é sempre verdadeira, né, para cada x. Portanto, a sentença para todo x, x pertence ao vazio, implica x pertence a A, é sempre verdadeira. Né? E como isso acontece é porque o vazio ele é um subconjunto de A. Certo, gente? Então, muito cuidado com isso. Não é você mostrar que todos os elementos de um conjunto B está no conjunto A, porque esse conjunto B pode não ter elementos. Certo? Mas claro que é o único caso possível onde a gente não vai usar é quando o B é vazio. Né? Então, não tem problema nenhum. Certo? E o item B eu deixo para vocês como exercício, segue da mesma maneira que se demonstra, certo? Então, esse teorema bem legal, né? E todo conjunto é subconjunto dele próprio e o vazio sempre vai ser subconjunto de qualquer conjunto. Certo, gente? Bom, gente, exemplos. O conjunto dos números naturais é subconjunto dos inteiros, dos racionais e dos reais, certo? Os inteiros é subconjunto do conjunto dos números racionais e é subconjunto do conjunto dos números reais, certo? E os racionais é um subconjunto do conjunto dos números reais, certo? Então, é uma cadeia aí, né, uma cadeia, digamos, transitiva de conjunto de subconjuntos, certo? O item B, né, temos aqui esse conjunto X, né, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, né, e o conjunto Y formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Né? Então, o que a gente vê é que X não é subconjunto de Y. Por quê? Gente, lembre, para ser subconjunto, todos os elementos, no caso, né, claro, como nós temos o conjunto não vazio, né? Então, todos os elementos do conjunto tem que estar, também tem que ser elementos do outro conjunto. Então, todos os elementos de X têm que ser elementos de Y também. Né? Então, para isso falhar, é porque existe pelo menos um elemento de X que não é elemento de Y. Né? Então, nesse caso aqui, se você pega o elemento 1 aqui, ele está em X, mas ele não está em Y. Portanto, o conjunto X não é subconjunto do conjunto Y. Certo? E aí, gente, nós temos a definição de igualdade de conjuntos, né, que é da seguinte forma, né? Se você tem dois conjuntos A e B, né, eles são iguais, né, se essa sentença aí, ó, quantificada também for verdadeira. Certo? Então, para todo x, x pertence a A, se somente se x pertence a B. Ou seja, no caso de subconjuntos é só condicional, e aí agora em igualdade de conjuntos nós temos uma bicondicional, certo? E aí, gente, nós sabemos que a condicional ela é equivalente à conjunção de condicionais, né? Então vai ser x pertence a A implica x pertence a B e x pertence a B implica x pertence a A. Em outras palavras, gente, né, um conjunto A é igual ao conjunto B se A for subconjunto de B e B for subconjunto de A, certo? Inclusive, essa é a maneira como a gente trabalha, né, para mostrar que dois conjuntos são iguais, né, se um é subconjunto do outro, certo? E aí, claro, né, a gente escreve que A é igual a B com o símbolo da igualdade mesmo, certo? E aí, como eu já adiantei, né, já dei spoiler, né, nós temos aqui o procedimento para mostrar que A e B são conjuntos iguais, né? Claro, não vazios, né? Porque se for vazio, só tem um jeito, né? Que os dois sejam vazios, né? Para ser iguais, para serem iguais, né? Mas eles não sendo vazios, o que é que vai acontecer? Você mostra que, dado um elemento x em A, você tem que mostrar que x, esse elemento x também tem que estar em B, e, dado um elemento x em B, você tem que mostrar que esse elemento x ele também tem que estar em A. Ou seja, cada um é subconjunto
um é subconjunto do outro, certo? Bom, gente, então vamos para um exemplo. Vamos pegar esse conjunto aí, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o outro conjunto aí formado pelos elementos 2, 3 e 1. Esses conjuntos são iguais? São, né, gente? Veja. Esse conjunto aqui, o primeiro, ele é subconjunto do segundo. Quer ver? O elemento 1 está aqui, né? O elemento 2 aqui está aqui, e o elemento 3 está aqui. Então, esse conjunto aqui é subconjunto desse. Esse daqui também é subconjunto desse. Quer ver? O elemento 2 está aqui, o elemento 3 está aqui, e o elemento 1 está aqui. Né? Portanto, esses dois conjuntos são iguais. Né? Lembre também, gente, que aqui foi, claro, só para ilustrar a definição de igualdade, né? Mas isso aí seguiria do fato de que a noção de conjuntos, né, é a coleção, né, não ordenada. Né? Então, a ordem dos elementos não importa. Então, já dá para ver que são iguais, né, eles possuem os mesmos elementos, certo? Mas é só para ilustrar o fato de que cada um é subconjunto do outro, certo? Então, gente, ó, agora vamos brincar um pouquinho, né, desse exercício. Esse exercício possui coisas, né, possuem vários problemas que muita gente se perde, né, muita gente se confunde, né, nas notações, certo? E aí vamos trabalhar com ele para a gente não ter esse problema no futuro. Então, gente, ó, determinar a veracidade de cada afirmação a seguir. Né? Então, nós temos 4 afirmações aí para saber se é verdadeira, se são verdadeiras ou falsas e por aí vai, certo? Então, vamos lá. O item A, ele diz o seguinte: o número 1, né, pertence. Gente, quando você tem um pertence aqui, que tipo de relação você espera? Elemento conjunto, certo? Então, beleza. Então, o elemento 1 pertence a esse conjunto aqui, verdadeiro ou falso. Gente, que conjunto é esse aqui? Um conjunto de todos os números naturais, né, que são menores ou iguais que 5, certo? Gente, 1 é natural? Sim. 1 é menor ou igual que 5? Sim. Portanto, essa sentença aqui, né, essa afirmação, ela é verdadeira, certo? Agora vamos para o item B, já como o negócio ficou mais complicadinho. Gente, ó, quando você tem contido aqui, nesse sinal de contido, né, o que é que você vai relacionar? Conjunto com conjunto, certo? Então, o conjunto formado pelo elemento 1 está contido no conjunto formado por esses elementos aqui? Gente, muito cuidado com isso, certo? Vocês podem dizer, ah, professor, sim, que eu estou vendo ele aqui, ó. Gente, a resposta é não, certo? Por quê? Porque você tem que ver, né, independentemente de ser conjunto ou não, você tem que ver o papel que ele está desempenhando em cada parte aí. Né? Vamos lá. Aqui, como nós temos um sinal aqui de contido, né? Então, claro que nós estamos relacionando dois conjuntos, certo? Esse conjunto aqui, gente, ó, ele é formado pelo número 1, um conjunto unitário, né? Formado por um elemento, né? E esse elemento é o número 1. Certo? Esse conjunto aqui tem 2 elementos. Quais são? Aí vocês podem errar aí. O conjunto formado por 5 e por 1. Não. Esse conjunto aí, ele só tem um elemento, ou desculpa, só tem 2 elementos, e os elementos são 5, e o outro elemento é o conjunto formado pelo número 1. Percebeu? Então, gente, ó, para você dizer, se isso aqui fosse verdade, o que, que aconteceria? Então, todos os elementos desse conjunto estariam aqui. Né? Seria elemento desse conjunto também. Quem é o único elemento desse conjunto? O número 1. O número 1 está aqui? Não está. Por quê? Porque os elementos desse conjunto são 5 e o conjunto formado pelo número 1. Percebeu? Então, o número 1 não é elemento. O conjunto formado pelo número 1 é elemento. Então, isso aqui não está contido aqui. Se você colocasse pertence aqui, aí estaria correto. Por quê? Porque esse camarada aqui, olhando como elemento, ele está aqui. Perceberam? Então, o item B, falso. O item C, vamos lá. Você tem um sinal de pertence aqui. Esse sinal relaciona elemento com conjunto, certo? Por mais que o conjunto dos números inteiros, né, seja um conjunto, né, mas aqui o papel dele, né, será de elemento. Então, ó, o elemento conjunto dos números inteiros está contido nesse conjunto cujos elementos são o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais, verdadeiro. Né? Porque, ó, veja, ele está aqui. Certo? Item D, por fim, né? O conjunto dos números reais está contido. Pronto, você viu que está contido, então você sabe que a relação é conjunto a conjunto. Certo? Então, o conjunto dos números reais está contido, né, nesse conjunto aqui.
Bom, gente, quem é esse conjunto aqui? Esse conjunto aqui é um conjunto formado por dois elementos só. Quais são? O conjunto dos números reais e o conjunto dos números inteiros. Não é? Gente, você dizer que esse conjunto aqui está contido nesse conjunto aqui, você está dizendo que todos os elementos aqui estão aqui. Né? Eu posso citar um monte aí, né, que falha. Né? Por exemplo, se você faz, sei lá, x igual a menos 2, né? X igual a menos 2 é um número real, mas não está aqui. Por quê? Porque os únicos elementos que estão nesse conjunto são o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números reais. Percebeu? Então, o conjunto dos números reais não é um subconjunto desse conjunto aqui. Certo, gente? Bom, gente, finalmente, vamos para a definição de conjuntos finitos e infinitos. Claro que a gente já meio que espera, né, o que vai acontecer aí, né, mas vamos formalizar. Bom, um conjunto A que possui exatamente n elementos, esse n pode ser zero, né, ou seja, quando o conjunto for vazio, né, e esse n pode ser um número natural, quando ele tiver uma quantidade, né, n de elementos, certo? Ele é chamado de conjunto finito. Certo? Então, quando você tem um conjunto que possui exatamente n elementos, ele é chamado de conjunto finito. E a cardinalidade, gente, é exatamente esse n, que é a quantidade de elementos que ele possui. Certo? Então, a cardinalidade de A, que a gente denota por essas duas barrinhas aqui, ó, e o A entre elas, certo? Como se fosse um módulo, né? Então, esse símbolo aí ele vai denotar a quantidade de elementos, certo? De um conjunto quando ele for finito, certo? E nós chamamos de cardinalidade, certo? E o conjunto é infinito, claro, quando ele não for finito, certo? Vamos dar exemplos? Bom, vamos tomar esse conjunto A aqui, gente, como sendo o conjunto de todos os números inteiros, tais que menos 2 é menor ou igual que x, né, que é menor ou igual que 1, ou seja, todos os x inteiros que estão entre menos 2 e 1. Né? Esse conjunto é finito, né, gente? Por quê? Quem é esse conjunto aqui? Vamos tentar exibir os elementos dele. Vai ficar menos 2, menos 1, 0 e 1. 4 elementos. Então, a cardinalidade dele é 4. Certo? Agora, quando você toma B, né, como se fosse o A, né, mas só que você tira o Z e coloca o R, ou seja, pega os números reais, e aí realmente você vai obter um conjunto infinito. Né? Você tem a quantidade de números reais que estão entre menos 2 e 1, né, a quantidade é infinita. Certo? Então, nós temos dois exemplos aí para ilustrar essas definições. E, gente, aqui encerra-se o vídeo 2 da aula 12. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.